chegamos a essa equação, estamos buscando uma equação de continuidade para a gente também ter chegado na corrente. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Se nós imaginar que essa derivada aqui, então vamos fazer o seguinte, essa derivada aqui vai ser fazer o mesmo procedimento. Derivada do produto menos a derivada do segundo grau. E o W está. E aí, a mesma coisa aqui, menos aí a derivada do produto e aí aqui mais W está dmi W igual a zero. No caso do campo escalar, esses dois termos aqui automaticamente se cancelaram. Aqui eles não são imediatamente iguais, mas a gente vai ver que eles são iguais. Na verdade, isso aqui é antissimétrico em μ. Se isso aqui é antissimétrico em μ, eu posso substituir esse objeto aqui pela parte antissimetrizada em μ. Então, quando eu antissimetrizar isso aqui em μ, eu vou ganhar um fator meio, e no lugar disso aqui vai ficar o W está. E a mesma coisa aqui. Esse objeto aqui, então, esse objeto aqui também é antissimétrico em μ. Então eu preciso antissimetrizar aqui em μ. Quando eu antissimetrizar aqui em μ, vai ficar um meio. E aí eu vou produzir dmiWm menos dmiWm, que vai produzir também o Wmin. Então, devido às relações de antissimetria, esses dois termos acabam ficando iguais e se cancelam. E aí eles chegam a uma equação de continuidade, que é dmi Wmin está menos Wmin está Wmin. Aí lembrando, se nós estamos introduzindo carga, né, nós estamos então introduzindo uma prescrição aí de transformação de fase com uma carga bem definida. Então nós estamos imaginando que esses campos são carregados, né? Então nós temos uma transformação aí, a simetria, né, dessa equação é essa simetria aqui, Wmin exponencial de I é Q sobre H cortado alfa Wmin. Se a partícula tem carga Q. E aí, claro, se o campo tem carga Q, se eu pegar o complexo conjugado, então, esse objeto aqui tem essa carga. E aí, é claro, o estar tem a carga oposta. Então, de qualquer maneira, esse objeto aqui, essa corrente aqui, é neutro. Ela descreve um objeto carregado, mas a corrente como um todo é neutra. Ela não tem uma fase global, né? Ela não sobra uma fase, tem uma fase efetiva. Então, se nós fizermos agora vamos dizer assim, a progressão, se a gente agora fizer a adaptação para o caso da interação eletromagnética, se a gente agora introduz, né? Estamos introduzindo campo eletromagnético, essa simetria é local, né? Quando a gente introduz o campo eletromagnético, essa simetria passa a ser local, introduzimos o campo eletromagnético, a simetria é local, então alfa passa a ser uma função de Tx, e nós introduzimos o potencial de gauge. E nós convertemos todas as derivadas em derivadas covariantes. Então, de novo, como esse objeto aqui é neutro, né, aí a questão do Pedro, essa equação de continuidade continua valendo mesmo com essa derivada usual aqui. A corrente continua sendo estritamente conservada. Mas agora nós temos que modificar as derivadas que estão aqui dentro. Então, a nossa corrente, vamos dizer assim, a nossa corrente eletromagnética, eu estou omitindo agora o eletromagnético. Como no caso escalar, eu vou botar o I para poder fazer a coisa ficar real. Vai precisar ficar real, porque vai sair puramente imaginário. Quer dizer, vamos botar assim, a corrente que a gente está tirando é essa aqui, ó. Seria uma corrente assim, então seria dmi Wi menos dmi Wmi, que é o Wmin. Então eu estou colocando agora esse Wmi
em termos de derivadas covariantes. Isso aqui seria derivada usual, d-ron de mi w mi menos d-ron de mi w mi. Mas agora é tudo covariantizado, porque d-mi w mi menos d-mi w mi vezes w mi está. Deixa eu ver aqui, a estrutura é essa. É mi, mi, w mi está. E aí agora, menos, agora, essa está construída com as derivadas covariantes. Então vai ficar menos dmi wmi menos dmi wmi, é o complexo considerado o primeiro está vezes wmi. Então essa expressão, de qualquer maneira, fica claro para vocês que se eu fizer aquela operação de conjugação complexa, essa corrente aqui vai dar puramente imaginária. Então, claro, a gente tem que corrigir essa corrente para ela ficar real. A gente coloca o termo i e coloca a expressão da carga, como a gente tem no caso escalar. Então, na verdade, a corrente é essa corrente. Então, agora as derivadas covariantes estão presentes aqui, aqui, aqui. Então, vamos agora olhar a estrutura também direta dessa corrente, como a gente fez no caso escalar. Colocar as derivadas covariantes aqui, para a gente ver como é que vão ficar os acoplamentos eletromagnéticos. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ficamos assim. A nossa corrente, no caso do espinho, a gente está definindo elas, colocamos o I para poder tornar real e o EQ para poder introduzir a carga. Vamos começar agora a colocar as expressões aqui. Então vamos observar o seguinte, ó. Essa derivada aqui vai ter uma derivada usual. Aqui tem uma, vou deixar os termos com a mim para depois. Derivada usual. Ou seja, a gente vai ter um termo que vai ser exatamente a corrente anterior, que vai ser, vamos colocar aqui, então um termo assim, dmi, wmi, menos dmi, wmi está tudo sem o campo de Gauss, sem o campo vetorial. Esse termo aqui, usando só a primeira parte das derivadas, menos, né, dmi, wmi está, menos dmi, wmi está. Então é a primeira parte. É uma parte como o campo estivesse livre, como se não tivesse interação eletromagnética. Então, esse aqui é a corrente, vamos dizer assim, é a corrente do campo sem interação, é a corrente livre, né? A corrente do campo livre, é a corrente do campo livre, sem presença do amigo. Só para lembrar, é o caso anterior, é o caso da onde a gente faz. Agora, a interação eletromagnética se fez presente pelas derivadas covariantes. Então, aqui vai aparecer um I, E, a mi, w, mi. Então, vamos ter o seguinte. O primeiro termo aqui vai produzir mais I, E, a mi, w, mi. E aqui menos IEQ a mi w mi. Tudo isso vezes w mi está. Agora, aqui menos, na verdade, o conjugado complexo desse termo aqui. Então, vai ser menos, e aí vai ter esse sinal menos, e aí aqui onde era mais i, vai ficar menos i. Então vai ficar um fator 2 aqui, desse conhecimento. Deve produzir aqui. É, só que é a mi, w, mi está. Vai ficar mais i, só estou falando besteira aqui, porque aqui vai ficar o seguinte, ó, esse menos aqui. Mas aí, aqui essa derivada aqui, então aqui é mais. Isso aqui é I, E, Q,
AMI, WMI, menos I, é que, AMI, WMI. Só que isso aqui está, né? Vezes WMI. Certo? Esse termo aqui. Então, eu tenho esse estar aqui, vai me produzir um menos aqui, e aqui vai ficar complexo conjugado, aqui vai produzir um mais, e aqui vai ficar complexo conjugado. Então vai ficar 2i é que, AMI, WMI estar, WMI. Então aqui vai produzir, então aqui vai ficar mais i é que, vai produzir exatamente esse termo. AMI, WMI estar, WMI. Então esse termo aqui vai aparecer com o fator 2. Certo? E esse termo aqui também vai produzir menos, AMI, WMI, peraí, WMI estar, aqui produziu AMI, WMI estar, WMI, que é esse termo aqui. Agora é que eu tenho AMI, WMI, vamos cuidar mais, né? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar aqui direitinho. Estou botando coisa errada aqui, não está certo. Menos, aqui vai ficar o AMI, e aqui vai ficar o AMI, só que aqui é tudo estar, aqui é sempre vai ficar mais I aqui, vamos botar aqui, como estava, menos I aqui. Então, quando tem esse sinal menos aqui, e aí vamos colocar já esse complexo conjugado aqui, que vai me dar isso aqui, vai me dar menos I, aqui, então ficou AMI, WMI estar. Tem um I aqui a mais agora. Oi? Verdade. Aqui? Eu tenho um I aqui. Aonde? O senhor contou duas vezes o I aqui. Não, eu li dentro do parênteses. Aqui? No próximo termo. Aqui. Isso. Tem um monte O de senhor já I colocou o I aqui. Ah, eu botei o menos I aqui. Ah, peraí, vamos lá, desculpa. Ter cuidado aqui. Esse I aqui é o global. Isso. Agora tem o I aqui, tem o I aqui, né? Então tá, são esses I aqui, esse aqui, tá certo. Então já botei esse aqui, tá certo. Então já botei aqui é menos, né? Tá certo. Então aqui, então esse termo aqui, ele vai entrar só aqui, tá certo. Obrigado, tá errado. Vamos botar aqui menos, aí eu vou fatorar. Então tem aquele sinal menos ali, não vou deixar para fatorar depois, só para não me perder aqui. Então ali ficou I, então vai ficar menos I. Obrigado, vocês terem corrigido. Aqui vai ficar no quadrado. Menos I aqui, AMI. AMI estar. Isso. E aqui, de novo, menos. Aí aqui, então aqui pegou menos por causa do I. Esse aqui tem esse estar aqui. Vai produzir esse estar aqui, vai produzir o mais I, vai ficar menos I, né? Porque aqui tinha mais, ficou menos. Aqui tinha menos, vai ficar mais I é que, então tá certo. I é que, AMI, WMI estar, WMI, isso? Aqui é só fatorado WMI, tá certo. Então acho que não tem mais nada, mas a gente já abriu todos os termos sem derivada e todos os termos com derivada. Com a. Então, o que nós temos de. Vou fazer o seguinte: esse primeiro termo aqui, para a gente só para não ficar carregando ele toda a vida, vamos colocar J meio de 1 e vou chamar esse termo aqui, então. I é que, vezes todo esse primeiro termo aqui, é a corrente global, é a corrente sem interação, é a corrente do caso do campo está livre. Então, vamos colocar aqui a corrente JMI do spin 1 livre. É a corrente sem interação eletromagnética. A gente usou só usando a equação chamada equação de Procca livre. Agora, vamos ter os termos novos. Então, vamos ter esse termo aqui, que tem, vamos marcar aqui o que é igual. Vamos ter esse termo aqui, que vai ser mais I é que AMI, então esse termo vai ficar duas vezes, mais 2I é que AMI, aí produziu o que? WMI está, WMI, certo? Estou dizendo o seguinte, esse termo aqui, vezes esse cara aqui, é igual a esse termo aqui, vezes esse cara aqui. A única diferença é que eu abaixo esse Mi e suspendo esse Mi.
Aí vai ficar W' estar, W' estar. Sustento esse abaixo, esses dois termos aqui ficam iguais. Então esse termo aqui foi feito junto com esse termo. E agora, esse termo aqui está me dando, vamos colocar o seguinte, vai me dar um ani, vai botar menos i, eu vou poder fatorar o ani, menos i é que, né, menos i é que, aqui, ani, aqui, ó, menos i é que ani, menos i é que ani. Aí agora aqui eu vou ter wi, wi está, isso, e aqui, isso aqui vai ficar mais, eu tenho a referência, wi está, é o complexo conjugado, né? Então vou colocar assim, esse termo aqui, ficou assim. Essa corrente, então, isso aqui é real, né? Tem um IEQ aqui. Eu estou esquecendo de colocar o IEQ na frente disso tudo aqui. Então, olha só, ainda tinha esse IEQ aqui. IEQ, então, I2 dá menos 1. Então, aqui vai ficar menos 2. É 2 que é 2. Tá? Eu estou esquecendo de multiplicar esse cara aqui agora. Esse menos I com esse I dá 1. Então, vai ficar mais, é 2 que é 2. Aí, de fato, ó, essa corrente aqui é real. Esse termo aqui por si só é real. E esse termo aqui por si só é real, porque é esse cara mais o conjugado complexo dele. Então, é uma coisa real. Então, realmente a corrente fica toda real. Eu só quero ver a interpretação dos termos. Então, isso aqui é a corrente livre, é a corrente que tem os fluxos, tem as derivadas, tem os momentos. Então, aqui nós estamos escrevendo realmente o fluxo de carga. Agora, aqui, nós temos uma expressão que estava presente no caso escalar, que era o φ estar, φ a mi, como estava presente também no campo de Dirac, que era o psi barrado, psi a mi. Então essa estrutura aqui também é uma estrutura comum, né? Esse tipo de termo aqui, então quer dizer, essa, vamos dizer assim, esta estrutura comum aos casos de spin 0 e spin meio. Em ambos os casos, né, a gente tinha também esse termo. Era o termo de escalar, né, era o termo de Klein-Gordon, φ estar, φ a mi. Então, no caso do Klein-Gordon, eu parava aqui. E no caso do Dirac, era psi barrado, psi. Agora, esse termo aqui é o termo que, no caso do Dirac, né, no caso do Klein-Gordon, não tinha, né? Não tinha, porque nós não temos, isso aqui não era o mesmo φ que esse. O que esse termo aqui pode estar querendo dizer para nós? Algo desse tipo assim, vamos ver, ó, se eu tivesse um termo do tipo ani, wi, wi está. Então, essa estrutura aqui, a gente tem que entender o que essa estrutura está dizendo para nós. Deixa eu apagar isso aqui e voltar para cá. O que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando agora a corrente, né, neutra que descreve a carga, fluxo de carga, ou eventualmente fluxo de momento magnético também, da partícula carregada de spin 1. Então, a gente está vendo que está tudo muito parecido com os que está repetindo os casos anteriores. No caso de Dirac, nós tínhamos a corrente Dirac aqui, que era psi barrado, dmi, psi, tarará. Tínhamos um termo psi barrado, psi a mi. E tínhamos um termo aqui que era sigma mini. Mostrava claramente a presença da matriz de spin. A matriz sigma mini é o gerador do grupo de Lorentz. Vamos pensar aqui o seguinte. Se nós tivermos uma estrutura desse tipo aqui, vamos ver se a gente tivesse algo assim. Aqui nós temos 3 campos, né? Um campo vetorial e 2 campos de matéria. Nós não temos aqui a presença de derivada, né? No caso do Dirac, vamos ver o seguinte: se nós pegarmos o gerador, vocês se lembrarem, né, que os geradores do grupo de Lorentz, as matrizes, né, quando a gente tinha o grupo de Lorentz, a gente escrevia as transformações de Lorentz dessa forma: I sobre 2, ômega mini, sigma mini.
E aí nós trabalhamos os geradores nas diferentes representações. Se nós pegarmos a representação vetorial, né, que é a representação do espaço de coordenadas, onde estão os campos vetoriais, o campo vetorial, a transformação de Lorentz, né, a transformação de Gateman. A transformação de Lorentz dele é essa aqui, lambda mini W onde essa matriz lambda mini é essa matriz exponencial de I sobre 2, ômega kappa lambda, gerador sigma kappa lambda, claro, elemento mini. E aí nós tínhamos os geradores do grupo de Lorentz, sigma kappa lambda mini, ele dava para nós I é delta mi kappa eta lambda mi menos eta kappa i delta mi lambda. Isso aqui são os geradores do grupo, que faz o papel das matrizes sigma. As matrizes de tirar sigma mini são aqueles comutadores de gama mi com gama ni. Os análogos dessa matriz do setor vetorial são as matrizes sigma mini, que são geradores do grupo de Lorentz, essas matrizes aí. Vamos pensar o seguinte, essa interação, quando eu introduzir a interação eletromagnética, quer dizer, a corrente vai estar introduzindo, a corrente vai estar interagindo, eu vou ter uma interação aqui com J mi a mi, esse cara aqui também, e esse cara aqui, J mi a mi. Vamos olhar, por exemplo, esse termo aqui, né? Esse termo da interação que vai ter o termo em ami aqui, por exemplo, tem um particle, né? Aqui tem φ, tem W, A, vão ser 3 campos aqui, dessa lá. Então vamos ver o que a gente pode olhar para essa estrutura aqui. Se a gente pegar essa matriz aqui, vamos dizer que eu pegasse algo desse tipo. Um campo, nós tivemos aqui o campo que pode estar implícito aí, a gente quer o campo ami, né, que vai interagir com a corrente, a corrente J-mi. A estrutura da corrente J-mi é essa aqui. Temos esse tipo assim, W-mi, W-mi star, ani, né? Só estou pegando um termo típico, né? Quer dizer, esse aqui é o termo que está na corrente, ami, é ani, o termo da corrente, ani, W-mi, W-mi star, esse termo, estou pegando esse primeiro termo. Isso aqui deveria estar interagindo com uma corrente ami, com o campo de gate ami. Isso aqui é um pedaço da corrente, quer dizer, isso aqui está dentro dessa estrutura do J-mi. É uma parte do J-mi que interage com a mi. A gente está dizendo o seguinte, essa parte aqui é a parte da corrente propriamente dita, no sentido que é o fluxo de momento carregando carga, é momento e carga. Esse pedaço aqui, a gente já tinha visto que também é um pedaço típico, que já aparecia no caso do campo escalar. Vocês observam o seguinte, esse termo aqui, ele não deixa explícito o spin do campo, porque se o campo tem spin 1, está aparecendo aqui um escalar, isso aqui é um escalar de Lorentz. Então, no caso do Fermi, o que aparecia aqui era psi barrado, psi ami. No caso do escalar, era o φ star φ. E no caso do vetor, é o W star W. Então, o que está aparecendo aqui é uma grandeza escalar. Escalar de Lorentz, claro, né? Escalar de Lorentz, de qualquer maneira. Independentemente do spin, esse termo aqui está marcando uma interação do potencial de gauge com um escalar de Lorentz construído a partir do campo. Então, o spin do campo fica obscurecido aqui. Agora, esse termo aqui, ele está deixando marcado o spin, quer dizer, o campo eletromagnético, quando for interagir com esse termo aqui, como estou colocando aqui, ele vai perceber essa contribuição que traz para nós um índice específico, índice livre, o índice mi. Então, essa parte aqui, de uma certa maneira, ela é particular no caso vetorial, porque no caso fermiônico, por exemplo, o que aparecia era algo desse tipo, né? Se eu me lembro bem, deni do psi barrado, sigma mini psi.
Claro que tinha aqui o IH cortado sobre 2MC e tal, estou esquecendo aqui. Mas a estrutura era essa, tinha, de uma certa maneira, quer dizer, o spin do campo está presente através dessa matriz aqui, que é a matriz que dá o gerador do grupo de Lorentz na representação fermiônica. E a gente viu que isso aqui tinha uma interpretação de densidade de spin, com essa derivada aqui presente. Então a gente deveria ver que esse caso aqui, nós teríamos que pensar, o nosso campo vetorial, ele tem spin 1 e ele tem carga, então ele tem que ter um momento magnético, né? O momento magnético dele vai ser da mesma forma, a gente vai ter a razão giromagnética. O que é o momento magnético de uma partícula de spin 1? É a razão giromagnética da partícula, vamos dizer, a razão giromagnética especial da partícula, vamos chamar aqui da partícula, nesse caso do W, seria a razão giromagnética do W. Aí aqui, o magneton de Bohr é H cortado sobre 2 vezes a massa da partícula. Essa é a estrutura. O magneton de Bohr da partícula, não do elétron, obviamente. E aqui, o spin. Eu já botei a unidade de H cortado aqui. Então, esse spin aqui, vamos tirar isso aqui. Seria E sobre 2M e aqui o spin. Então, isso aí é a estrutura geral da razão giromagnética de uma partícula com carga E e com massa M. O spin, nesse caso, é spin 1. Então, o operador de spin não é H cortado sobre 2 sigma. É H cortado e aquele sigma nosso. Esse H cortado aqui. E aquela nossa matriz sigma, que não é mais Pauli, né? Mas é aquela matriz sigma, né? Essa matriz sigma que está aqui. Deixa eu botar aqui. É aquela matriz sigma, são 3 matrizes sigma, são 3 componentes do spin, sigma i, elemento JK, é uma matriz 3x3, porque o problema tem spin 1, então no problema de spin 1 tem 3x3, são 3, a polarização mais 1, 0 menos 1, é o problema 3x3, então são 3 matrizes, 3x3, cujos elementos são menos i, epsilon e JK. Então isso aqui não, isso aqui é a matriz de spin no caso da partícula de spin 1. E aí lembrando do resultado geral, que toda partícula relativística que não tem spin zero, que tem spin não trivial, tem razão giromagnética G igual a 2. Então esse G aqui é igual a 2. No caso do elétron, aparecia aqui H cortado sobre 2 sigma. Aí o 2 cancelava com esse 2 e o magneton de Bohr ficava EH cortado sobre 2 vezes a massa do elétron. Agora, a partícula tem spin 1, então, vou botar a razão giromagnética em geral. Aqui está a razão giromagnética. Aqui é o operador de spin. No caso da partícula de spin 1, o spin é H cortado sigma grande. Acabou sobre 2, não é mais spin meio, spin 1. Então é H cortado sigma grande. Então, a razão giromagnética é igual a 2. Então, esse 2 aqui vai cancelar esse 2. Então, o que a gente espera, né, é que nesse caso, a gente deveria ter um momento magnético, vai ser EH cortado sobre a massa da partícula, e aqui o operador sigma, a matriz sigma de spin. Então, quer dizer, se essa partícula de spin 1 interage com o campo magnético, a interação vai ser menos mi escalar P. Mas só agora o problema é 3 por 3. Só estou dando um caso, esse aqui é o caso da partícula, não é um campo. Mas o que eu estou lembrando a vocês que isso aqui deve ser o momento magnético. Então, aqui, de alguma maneira, esse termo que está sobrando, que no caso de Dirac parecia a matriz de spin, e no caso do escalar era zero, porque o escalar não tem spin, isso aqui, de alguma maneira, deve estar ligado à matriz de spin do campo WI. Só que o que é a matriz de spin? A matriz de spin, ela está sempre ligada à representação do grupo de Lorentz, a partícula. No caso, se vocês se lembrarem bem das aulas iniciais, né? No caso da partícula de Dirac, a gente construiu a equação de Dirac a partir das equações de Weyl, e aí naturalmente apareciam aqui os sigmas e os sigmas. Então, a matriz de Pauli, ela aparece direitinho naquilo que são os geradores do grupo de Lorentz, vistos na representação de Dirac. Agora, esse termo aqui, de alguma maneira, a gente tem que ver se consegue colocar aqui a matriz de spin, porque a matriz de spin tem essa estrutura aqui. Então, vamos dizer, a matriz de spin, ela tem os 2 índices espaço-temporais, aqui, e depois tem
os dois índices, vamos dizer assim, de elemento de matriz. Então, eu teria 4 índices aqui. E aqui eu teria, vamos dizer assim, na verdade, essa interação estaria me dando 4 campos, né? Então, se a gente tiver uma estrutura desse tipo, a menos do I, claro, eu estou só vendo a estrutura dos termos. Será que esse termo aqui poderia se enquadrar num termo ali, pensando o seguinte: eu vou produzir um delta de I kappa. Então eu vou estar casando o índice W com o índice A. E depois eu vou produzir um I lambda, eu vou estar casando esse cara aqui, desculpa, esse cara aqui teria que ser embaixo. Não, o W. É o W que embaixo, né? Obrigado. Então, será que eu não poderia pensar o seguinte? Eu estaria colocando aqui. Claro que eu não posso colocar a capa, a lambda, porque isso aqui é antissimétrico no lado da capa. Se eu colocasse aqui alguma coisa do tipo a capa, a lambda, isso aqui é identicamente zero, né? Porque a capa, a lambda é simétrica e isso aqui é antissimétrico. Então tem que ser, eu posso colocar aqui a capa, sei lá, a ni, e aí posso colocar, deixa eu apagar isso aqui, nossa. E a minha ideia é, eu quero ver se eu consigo embutir nesse termo aqui, que é o termo da interação, né? Isso aqui é a corrente interagindo com o campo, né? Lá no caso de Dirac, vocês viram que a coisa ficava assim: dI, psi barrado, sigma mini, psi. E isso aqui interagia com o campo ami. É a corrente J mi, ami. Então estou colocando o campo aqui. Então eu quero ver se o que vai sair da interação com o campo eletromagnético aqui, quer dizer, o que é a interação? Isso é a corrente, a interação é colocar o ami, J mi, ami. E aí eu quero ver se a matriz de spin pode aparecer. Então a nossa proposta aqui seria, vamos pegar a matriz de spin aqui, sei lá, algo do tipo sigma kappa lambda, como a gente colocou, e aí a gente pode colocar aqui mini, e aí vamos pensar, eu posso colocar aqui um A, eu posso colocar aqui um W mi star, posso colocar W mi star, não, depois a gente acerta, W mi star, W mi, algo desse tipo. Se a gente fizesse essa contração, a matriz de spin tem 4 índices à disposição, e aí eu vou distribuir meus campos, né, por esses 4 índices para poder formar um escalar. Isso aqui no final do dia, tá tudo casadinho. No final do dia essa interação é um escalar, como tinha que ser. Então, o primeiro termo, esquecendo o fator I, o primeiro termo aqui é delta de mi kappa. Então, vai produzir um mi kappa. Iria produzir para nós um ami, W mi star. E aí vai produzir delta de mi kappa, eta de lambda ni. Então, esse eta, aqui é, botão que esqueci de botar, não, aqui é a lambda, aqui é a mi, aqui é a w. Aí ficou kappa com kappa, lambda com lambda, mi e mi, tá? Tinha colocado isso errado aí. Então ficou mi kappa, então vai casar esses dois aqui, mi com mi. E o ni vai ter que casar com o lambda, então vai ficar alguma coisa como w mi star, w mi. E aí eu teria um outro termo, né? Seria, então esse termo aqui, deixa eu ver. Então esse termo aqui ficaria dando para nós, cara, vamos comparar aqui. O ni contrário com o ni, né? Então eu vou pegar W mi a mi. Então W mi a mi. Então vamos dizer, esses dois termos aqui estão contraídos, ó. Um A com um W. Só os índices estão contra termos. Agora, como esses índices estão saturados, eu posso renomiar. Eu posso chamar o mi de mi e o ni de mi. Eu fiz isso que estava aqui em cima, mas depois renomeei, só para ver se dá para ficar parecido. Então ficou, ó, W mi a mi, W mi a mi, e aí W mi star. Então esse termo que está aqui tem claramente essa matriz de spin aqui. Então eu posso escrever esse termo aqui em termos de uma matriz de spin. Claro, esse termo aqui que vai sobrar, o que vai ser? Então, deixa eu apagar isso aqui de novo. Então, vou só retomar. Nós fizemos essa proposta aqui. Então, ficou o kappa, ficou delta de mi kappa. Então, esse kappa aqui vai contrair com esse. Então, ficou ami, W mi star. E aí aqui, e aí aqui ficou um eta de mi lambda.
Então esses caras aqui contrário, Mi, W lambda. Aí eu vou produzir um outro termo que vai ser menos reta de capa Ni. Então agora eu vou capa com Ni. Vou para reta de capa Ni, então eu vou produzir um A com um A, vai produzir aqui um A2. E aí aqui vamos produzir W mi star, W lambda. Então vai produzir essa contração. W star, W. Tá certo. E aí agora vou ter que somar com esse termo aqui, que vai ter também. Na hora da interação, nós vamos produzir eu vou colocar aqui o AMI. É o seguinte, vou ter ANI, W mi, só para ver, W mi star, AMI. E aí o segundo termo é ANI, W mi star, W mi. Aqui isso aqui, ANI, W mi star. É só o conjugado complexo que está aqui. E aqui fica a mesma coisa. Só muda isso aqui, porque esse aqui é o conjugado complexo do outro. W mi está certo. Então, ficou essa contração W mi star mi. Então tá, então o que a gente vai fazer agora é pegar aquele outro termo. Professor, ali. Oi? Trocado. Aonde? No primeiro termo aí. Aqui? Então vamos ver, né? Aqui? Então, o resultado dele ficou com lambda. Não sobrou um índice. Não, sobrou um índice errado aqui. Está errado, sim. Está totalmente errado. É a Mi, quer dizer, esse capa com esse Mi casa e Mi com lambda da casa. Então aqui é Mi. Obrigado. Estava errado. Tinha um lambda aqui. Não tinha lambda não. Aqui é Mi, tá? Tá certo. Aí fica um escalar de Lorentz. Mi, Mi e Mi. Tá certo. E esse termo aqui. Agora, esse termo aqui, bom, de qualquer maneira o que a gente está mostrando é isso. Esse termo aqui, nós vamos colocar também a matriz de spin aqui. Então, vamos colocar, aí agora é só que a contração é só mudar esse com esse. Né? Então, a gente vai colocar, aqui tem esse fator I que é global, né? Então não tem nenhum problema, que aquilo ali é real. Só que uma coisinha aqui que a gente tem que ter cuidado, é o seguinte, esses Ws aqui, nós estamos escolhendo, só uma coisinha só, porque se o elemento de matriz tem I, tá? É importante porque tem que ter esse I para poder a transformação de Lorentz ser real. E aqui as nossas correntes, né, estão todas com os I's dos lugares. Quer dizer, a nossa corrente está toda certinha. Só queria saber o que poderia estar. Talvez seja isso. Né? A gente, quando tem esse termo aqui, tá certo. A gente vai colocar a matriz de spin, tá certo. Mas tá certo. Porque vai sobrar um I aqui, né? Mas a matriz de spin, quer dizer, a nossa matriz de spin é puramente imaginária. Isso. Tá. Tem um probleminha de ver se tem alguma inconsistência no que a gente. Bom, lá na frente a gente fez isso. A gente nós colocamos os Ws, né? Quer dizer, botamos as transformações de Lorentz, todas reais, claro, os geradores são puramente imaginários. Ok. Essa matriz de spin é puramente imaginária, então ela entra aí na corrente com uma de interação com um global multiplicando. Porque eu estou preocupado assim, quando a gente fez a expressão da corrente, a gente falou, talvez a gente tenha que pensar o seguinte, eu vou pensar que essa expressão aqui não é expressão, quer dizer, eu não vou colocar aqui, essa expressão é real, então como esse cara aqui é complexo, na verdade eu deveria pensar que esse termo aqui é esse termo aqui, a menos de um I ou menos I, tá certo, é isso, obrigado, vocês têm razão, coloco o I, quer dizer, eu digo que esse termo aqui é a matriz de spin vezes um I ou menos I, então eu acerto isso para o primeiro termo e faço a mesma coisa para o segundo termo. Então o que a gente mostra é que nesses termos aqui, apesar de não estar explícito, né, a matriz de spin, vocês agora podem, por favor, apurar, né, colocar os fatores todos no lugar, quer dizer, estou sugerindo a vocês, não é nem tarefa não, é só para completar o trabalho que eu não estou fazendo, é só, quer dizer, a gente vê que é possível transformar esse termo aqui num termo que envolve a corrente, envolve a matriz de spin. Então, é só, vamos dizer assim, é só acertar, né? Ou seja, reescrever, vamos fazer assim. É possível, vocês podem fazer se quiserem, é possível, né, reescrever
esta parte da interação. É possível descrever essa parte da interação colocando-se em evidência a matriz de spin sigma mini matriz de spin sigma mini correspondente à representação que é a representação dele. Certo? Mas se aquele termo ia ser sobrando lá a qualidade Eu espero que esse termo se cancele. Você pegar o poderia talvez se cancelar. Porque esse termo aqui é um escalar. Se esse termo aqui vai aparecer W' estar W', então esse termo aqui ele vai se juntar Mas está somando com essa categoria aqui. Ele vai entrar, porque esse termo, qual é o termo que tem aqui? Que é esse termo aqui. Que esse termo aqui vai produzir justamente um AMI W estar W. Então, se esse termo sobrar aqui, na verdade, o que a gente pode mostrar é que cada termo desse vira um tensor de spin. Esses termos aqui somem, ou eles são absorvidos aqui. Quer dizer, eles não são você ganha da interação de spin, você ganha uma parte residual que entra aqui. Lembre-se que eu vou estar multiplicando tudo por AMI. Então, esse termo aqui, como eu coloquei aqui o AMI, aqui eu também estou colocando o AMI. Esse termo que entra aqui é esse termo aqui, A2 já está dado. Certo? Mas pode ser que cancele, porque vai precisar duas vezes. Pode até ser que cancele. Se ele não se cancela, ele não é termo explícito de spin, que a matriz sigma não está ali. O que eu quero mostrar para vocês é que ali dentro tem matriz sigma. Eu não fiz esse cálculo, tá bom? Vocês vão fazer, eu peço a vocês a gentileza de fazer. Então, ou esse termo, como você está lembrando, ou ele cancela, ou então ele entra reabsorvido ali, e aí você mostra que aquele pedaço residual, ele entra na interação que é escalar do lado. O que eu estou pensando aqui, vamos supor, se não fiz a conta também, mas vamos supor que aconteça de aparecer com mais 2 em vez de ser menos 2 ali. Pode até acontecer dele cancelar totalmente aquele não cancela o seu sei. Tá certo. Mas tudo bem, poderia. O que você está falando, antes de fazer o cálculo, faz sentido pensar isso. Aquele termo tem que aparecer, porque aquele termo ali é universal. Aquele termo ali está medindo, vamos dizer assim, a densidade de carga com o campo, tá certo? Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo que tem, então, nessa corrente, como no caso do spin meio tem um fluxo, né, tem uma corrente de momentos de polo magnético. Então, esse termo que está aqui, né, eu apaguei, né, ele está descrevendo para nós a corrente, não é a corrente de spin, ou é a corrente de momento de polo magnético, correspondente à partícula que tem spin, certo? Então, fica, né, claro para nós que cada setor de gate, né, cada setor de matéria, né, que vai interagir com o campo de gate, traz as suas particularidades. Né? Algumas coisas são universais, essas correntes vão todas diferir pelo setor magnético, isso é um ponto. O outro ponto é que vamos ter que apurar isso melhor, a diferença marcante entre o caso bosônico e o caso fermiônico, né, é o fato de que as interações, a corrente fermiônica, ela tem um fator de amortecimento, ela tem um fator de supressão pela massa. Se o férmio for muito macio, a corrente ela ressente, né? Ao passo que aqui a gente tem uma corrente que ela está livre da massa, o termo de massa não está presente diretamente, não é manifesta na expressão da corrente. Isso é um fato interessante de ser observado também. E o fato final é que o resultado, a coisa que deveria ressaltar um pouco é que tem sempre, né, um modo de nós, qualquer que seja a representação do campo, automaticamente a interação eletromagnética vista, né,
na descrição relativística, ela incorpora a interação de spin. Apesar de que a interação de spin, ela não fica clara, né? Que ela esteja presente na corrente, no verso do Lagrange. Deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês, só que eu estou querendo dizer exatamente o seguinte. Quando nós pegarmos aqui a densidade, vamos dizer, se a gente olhar para a densidade de Lagrangiano aqui, a gente pensar, tem um campo vetorial carregado. Então a gente espera, né, que a ação de Maxwell é essa aqui, a gente já sabe escrever menos um quarto de F mini ao quadrado. E depois nós temos a parte do campo vetorial carregado, que é algo desse tipo assim, W mini está W mini, e aqui um sinal menos, e aqui fica mais M2, W mini está W mini. Seria agora, esse termo aqui, quando a gente coloca agora o acoplamento eletromagnético, obviamente esses dados minis que estão aqui, que são os rotacionais do dado, não são os rotacionais normais, são os rotacionais covariantes. O que a gente está falando aqui é que isso aqui é dmi, wmi, menos dmi, wmi, está, e aqui dmi, se a gente olhar diretamente aqui para a ação, por exemplo, se eu pegar esse termo, vamos pegar o termo que tem A aqui, o termo linear em A aqui. Então, o termo linear em A aqui vai ser, estou esquecendo do menos e aqui, então vai ter aqui, basicamente vai ter um AMI da está presente aqui. Se eu pegar desse termo aqui, o termo só em derivada pura, dmi, wmi. Porque se vocês observarem bem, aqui nós vamos ter 3 categorias de termo. Nós vamos ter termos sem nenhum A, que é o dmi daqui, dmi, wmi, dmi, wmi, dmi, wmi, dmi, wmi. São os termos sem A, as derivadas ordinais. Derronde aqui, derronde aqui, derronde aqui, derronde aqui. O termo livre. Então, são os termos livres. Agora, vamos pegar termos lineares em A. Então, eu vou poder pegar um termo em A daqui, com um termo sem A daqui, e o termo sem A daqui. Essa estrutura aqui, o termo em A daqui, e aí aqui o termo sem A. A mesma coisa que o termo sem A, só para unir comigo. Aí, eu vou pegar termo linear em A aqui, com esses termos sem A. E a mesma coisa que termo em A daqui, com esses termos sem A. Então, eu vou ter uma estrutura que é W derivada de W. As estruturas que estão presentes nesses termos são W derivada de W. Aí vamos ter A, W derivada de W, que é o que está acontecendo aqui. E depois nós vamos poder pegar termos que tem 2 A's, A daqui, um A daqui. Pegar tudo que tem A aqui, então vai ter termo em A ao quadrado. A ao quadrado, W está, nem sempre o está claro, então só estou colocando esquematicamente as estruturas que vão aparecer aqui. Então tá. W sem um A, só W com derivada de W, termo linear em A e termo quadrático em A. Então isso dá as estruturas, né, os vértices que a gente chama, né? Que são a interação do fóton com esse termo aqui de derivada e depois o fóton teria, não sei se a gente chamar o campo. Vamos chamar o campo W, vamos representar o campo W com uma linha assim. Então, esse termo aqui seria W, um W e trocando um fóton, esse termo aqui. Ou, depois eu posso ter esse termo aqui. 2 Ws, né, se encontrando no ponto X, como aqui, e 2 fótons também. Quer dizer, a mesma estrutura que o caso escalar. Só que no caso escalar era φ estar derronde φ, A2, φ estar, então é a estrutura, né, de vértices. Eu tenho uma interação de um fóton interagindo aqui diretamente com uma corrente de spin 1 e aqui 2 fótons acoplados também a esse termo. Claro que esse termo aqui, né, então a gente vai ter sempre, quer dizer, todos os índices estão casados aqui. O que eu queria só chamar a atenção? Apesar desse termo aqui
que é o termo linear em A, ter essa estrutura, vamos ver aqui, isso aqui é um AMI, WI está. E aqui é um DMI, WI. Vou pegar um termo típico, claro que são 4 termos desse tipo, né? Eu posso pegar esse A, esse terronde, posso pegar esse A, esse terronde e daqui A. Então, vou ter sempre termos, mas sempre com essa estrutura aqui. Uma deriva um A, um W e um derivado do W. Então, os termos lineares em A vão ter sempre essa estrutura. O A está livre de derivada, o W, um dos Ws tem derivada e o outro não. Agora, essa estrutura aqui, deixa eu apagar isso aqui, apesar também de estar escrito assim de uma forma não clara em função do objeto de tensor de spin, vamos observar que ela tem essa contração aqui, então eu poderia pegar esse termo e escrever também daquele modo. Vamos dizer que eu tenho um sigma mini, a menos do fator I, obviamente, né? Sigma mini, capa lambda, e vamos pensar, eu posso ter aqui, o A está contraído com uma derivada, então eu poderia ter aqui um AMI, um A lambda, um D capa, um AMI, um W, por exemplo, uma derivada em capa, vamos colocar aqui, um dado lambda está. Vamos botar aqui o estágio, algo desse tipo. E aí a gente, quando for olhar a estrutura de índice dessa matriz, eu vou ter que contrair um kappa com mi e um eta de lambda. Quando eu contrair o kappa com mi, eu estou produzindo, por exemplo, esse termo. E aí quando eu contrair o eta com lambda, eu vou estar produzindo essa derivada aqui. Derivada de mi, né? Então eta lambda aqui, né? Eu vou estar produzindo isso, essa derivada aqui está contraindo esse com esse. Isso, essa derivada esse com esse. Aqui não é dmi, tá certo. Eles são escalar de lambda, né? Aqui também tem que ser um escalar de lambda. Então fica o mi com o kappa e o eta e o mi com o lambda. Exatamente, só vou dar o estar dado. Tá certo, aquilo ali, tá legal. Então, essa matriz de spin, apesar de não estar declarada claramente, ela também está implícita nesses termos que estão aparecendo aqui. Então eu só queria chamar a atenção de vocês, e aí, claro, depois eu tenho os termos de A2, que também vão poder sair daqui. Então essa matriz de spin, ela vai dar origem, ela vai estar presente, na verdade, em todos os termos de interação. Quer dizer, as interações do objeto de spin 1 com o foto, elas vão se dar linearmente ou quadraticamente. Então a gente vai ter sempre que incluir tudo isso aqui, a gente pode reagrupar em uma estrutura desse tipo. Sigma, com os 4 índices, e aí A, W, derivada de W, alguns tá, vai ter estruturas desse tipo. Então, a matriz de spin do campo, ela está implícita naquilo que nós chamamos de vértices de interação, certo? Então, só uns 7,5, né? Eu vou dar um intervalinho agora para discutir umas questões que vocês queriam discutir aí, tá? Vamos dar um intervalinho de 5 minutos e a gente vai até 8 horas, tá bom? Então, só para finalizar, semana que vem, na próxima aula, nós vamos, acho que vamos poder finalmente chegar aqui e, bom, isso vamos fazer um pouquinho agora aqui. Então, eu vou só fazer um apanhado geral na próxima discussão, para a gente fechar um pouco. Então, o que a gente está tentando entender é a estrutura microscópica da interação eletromagnética, levando em conta agora quais são as características dos portadores de carga. Então, observando quais são os pontos em comum e quais podem ser as diferenças que vão aparecer nos casos dos diferentes objetos, dos diferentes spins. Eu não estou fazendo aqui nem o spin 3 meios, nem o spin 2. Poderiam ser interessantes também como tarefa, se alguém quisesse aprofundar, olhar o caso de alguma coisa como um campo de spin 2 fundamental carregado, é só pegar a equação de Pauli-Fields e fazer o acoplamento eletromagnético. Ou então pegar a equação de Rarita-Schwing também e fazer o acoplamento eletromagnético. Nós não trabalhamos esses campos aqui no curso. Eu vou até o spin 1 porque eu acho que para eletromagnetismo, o que nós temos de mais na frente, né, que está se medindo agora, inclusive na LHC, são as interações eletromagnéticas dos Ws também. Então, eu acho que a gente pode ficar no momento de polo
magnético do W ainda não está bem medido. Quer dizer, a razão giromagnética que se tem é 2,2 alguma coisa, então isso aí pode estar sendo, vamos dizer assim, contaminado, né, por física além do modelo padrão. Aqui chamar a atenção de vocês que a QED vetorial, né, que foi a QED que estava faltando, quer dizer, tinha a QED fermiônica, que é a QED de Dirac, Fermi, Tomonaga, Schwinger e Feynman. Depois veio a QED escalar, que o Salão trabalhou, e na década de 60, né, entre 63 e 65, né, foram Salão e Yang, que basicamente trabalharam a formulação da QED vetorial. Uma QED, uma eletrodinâmica quântica para partículas vetoriais carregadas. E eles não conseguiram formular uma teoria 100% consistente. A teoria tinha problemas, né? Sempre. Ou era um problema com a renormalizabilidade ou um problema com a unitariedade. Era a mesma situação do campo gravitacional. Só que, com a descoberta pela teoria eletrofraca de que os bósons carregados, bósons elementares carregados, eles apareciam naturalmente na teoria eletrofraca, o que se entendeu é que fazer uma eletrodinâmica vetorial completamente fora da teoria eletrofraca tem problema, porque o que a gente consegue provar é que para se construir uma teoria eletromagnética consistente para spin 1, nós temos que introduzir um termo que não está presente no acoplamento mínimo. Esse termo tem que ser introduzido, que é invariante de Gauge, que é esse termo aqui. Se nós introduzirmos na ação, à mão, esse termo aqui, I é FI, WI está WI. Esse termo aqui é invariante de Gauge. Por quê? Isso é invariante de Gauge por construção. A fase desse cancela a fase desse. Então esse termo é invariante de Gauge. Ele não está presente nas derivadas covariantes, mas ele tem que ser incluído. E ele é um termo que não destrói a renormalizabilidade, mas ele é um termo de acoplamento não mínimo. Ele não tem acoplamento mínimo. O potencial está aqui dentro, está dentro da derivada. Então ele não é um termo de acoplamento mínimo direto com A, é um termo com F mínimo. Esse termo aqui tem que ser introduzido para poder reproduzir corretamente a razão giromagnética do W, que é 2. Se não introduzirmos esse termo, a razão giromagnética do W, da partícula carregada de spin 1, sai 1. E isso está em conflito com o teorema da mecânica quântica relativista, que diz que toda partícula carregada com spin maior ou igual a meio, independentemente do modelo, tem que ter razão giromagnética do 2. Então, eles introduziram esse termo para poder dar conta dessa questão. Mas só que esse termo trouxe um grande problema conceitual. Esse termo não é um acoplamento mínimo, é um acoplamento não mínimo. E aí, o que se entendeu depois da teoria eletrofraca, e nós vamos ver isso aqui no nosso curso, já na próxima aula a gente vai ver, na aula de quinta-feira, já amanhã a gente vai ver isso, que do ponto de vista da teoria SO2 cross 1, esse acoplamento aqui é mínimo, porque ele sai dos acoplamentos de Young-Mills. Então, o que nós vemos na eletrodinâmica de uma partícula vetorial carregada é o resíduo de uma interação não abeliana. Então, do ponto de vista do modelo SO2-1, esse termo é um acoplamento mínimo. Nós vamos ver amanhã por que ele sai do trivértice de Young-Mills. E o que eles concluíram também é que você só consegue ter uma teoria quântica de campos completamente consistente, que seja renormalizável e unitária, se o campo vetorial carregado tiver associado a uma interação não abeliana, não pode ser abeliana, e 2, a massa desse campo vetorial ela tem que provir de um mecanismo de Higgs, ela tem que vir de um campo escalar. Então, a interação, a eletrodinâmica vetorial, ela só ficou clara e consistente quando se compreendeu que bósons vetoriais carregados eletromagneticamente,
eles vêm de uma simetria não abeliana e a massa desses objetos é gerada por um mecanismo de um campo escalar, de um campo de Higgs. E aí, os problemas que Salam e Young encontraram nos diferentes papers que eles fizeram, que estavam tentando resolver a questão da unitariedade, da renormalizabilidade, uma coisa nunca fechava com a outra. Mas aí, com a teoria eletrofraca, se compreendeu que o único modo consistente de se descrever a eletrodinâmica de objetos de spin 1 é que esses objetos, eles, apesar da interação ser eletromagnética e ser uma interação abeliana, a gente tem que entender que o mecanismo de massa e os mecanismos de interação que esse campo tem na descrição, eles têm que ter uma origem não abeliana. Então isso aí selou também, foi uma coisa muito importante, porque mostrou de uma vez por todas que aquilo que nós vemos como QED, ela pode, na verdade, ser apenas uma cauda de uma interação mais completa, que não é uma interação puramente eletromagnética. Então deve ter uma interação a mais por trás do eletromagnetismo dos bósons. O spin 1 revela isso. O escalar não revela e o férmio não revela, porque o férmio é uma coisa muito pura. O férmio é aquele campo que vamos dizer assim, é aquilo que é a representação mínima do espaço-tempo. Ele é a coisa mais simples que nós temos. Já campos bosônicos são mais complicados, porque os campos bosônicos eles podem ser a fusão de campos fermiônicos. Então tem uma estrutura mais complexa por trás dos campos bosônicos. Tá? Então o campo de spin 1 já revela esse aspecto interessante da interação eletromagnética, que não se consegue ter uma teoria eletromagnética 100% pura, dependendo do spin do campo. Para o spin meio, né, no caso da eletrodinâmica espinorial, nós conseguimos separar a interação eletromagnética do elétron das demais interações. A mesma coisa com o escalar, mas a interação eletromagnética do spin 1, nós já não conseguimos desvincular ela tanto do resto do modelo padrão, da teoria eletrofraca, porque o setor de Higgs vai ser crucial, vão ser justamente os bósons escalares de Higgs que vão restabelecer a unitariedade que é quebrada por partículas de spin 1 massiva. Toda partícula de spin 1 massiva, como ela tem parte longitudinal, a parte longitudinal faz com que a seção de choque não respeite uma coisa chamada limite de unitariedade. Diz que a seção de choque ela pode crescer com o quadrado da energia. Então, quanto maior a energia, maior a seção de choque, você viola a unitariedade. Toda seção de choque, ela, lá para energias muito altas, ou ela deve estabilizar numa constante, ou ela deve começar a cair com a energia. Quem faz com que a seção de choque do espalhamento de bósons vetoriais longitudinais comece a satisfazer o limite de unitariedade, ou seja, comece a decrescer com a energia para energias muito altas, é o setor de Higgs. Então, a massa dos bósons vetoriais, ela vem do setor de Higgs e depois as auto-interações dos Higgs, que são as mesmas partículas que deram massa, compensam essa quebra de unitariedade. Então, isso foi um resultado muito forte, né? E um resultado que nos coloca dentro dessa reflexão, que realmente o que é a interação eletromagnética, ela, dependendo do portador, né, da carga, ela não pode ser uma interação eletromagnética pura. Ela tem que estar contaminada por outras interações do modelo padrão, tá certo? Bom, então vou dar no intervalo. Acho que o Guga e o Pedro queriam colocar uma questão ligada da lista, das tarefas, né? Das tarefas que nós passamos, né? E aí tinha uma questão que vocês queriam colocar aqui, ter uma discussão. Se alguém tiver mais alguma coisa. Professor, posso perguntar uma coisa ainda sobre isso antes? Pode. A gente está trabalhando sempre com campos complexos, porque para colocar carga ele tem que ser complexo. Mas você pode ter um campo complexo sem carga? Pode. Então por que a gente faz o AMI sempre real? Por que o AMI não pode ser complexo, por exemplo? Porque se o AMI for complexo, ele vai ter carga. E aí ele vai auto-interar. A Dória não está aí. Dória já deixou um discípulo, não? Porque aí você, vamos dizer, se o AMI for carregado, mas aí se você tiver um fóton complexo, se você imaginar se você tiver um AMI complexo. Assim, gente, se você tiver um AMI complexo, mas essa carga dele vai ser elétrica. Se você imaginar que você tem um campo vetorial carregado, você vai. Essa carga vai descrever o quê? Vamos dizer, essa carga, se
você quiser, se ele for um campo livre, tudo bem. Campo complexo, livre, pode ser neutro. Agora, se você vai colocar esse campo em interação, se você quiser colocar uma auto-interação, por exemplo, você pegar um campo vetorial e colocar ele numa auto-interação, algo do tipo WI star, WI, WI star, WI. Essa interação, você perde sempre unitariedade. Então, vamos dizer, a questão que você teria, se você tiver um campo vetorial carregado, se ele for neutro do ponto de vista eletromagnético, ele pode não ser neutro do ponto de vista de uma outra interação. E aí você pode colocar uma interação de gate para ele daquela interação. Agora, o que essa interação está descrevendo, a gente não sabe. Será que pode ser que tenha alguma interação fora do modelo padrão que realize essa tarefa para você? Eu tenho um campo vetorial que é eletromagneticamente neutro, mas que não é neutro sobre alguma outra simetria abeliana que eu tenho. E aí você vai em frente com ele. Agora, do ponto de vista, se você quiser ter um campo carregado, né, que seja eletromagneticamente neutro, se ele não tiver, quer dizer, se ele é eletromagneticamente neutro, não tem interação eletromagnética, você espera que ele tenha alguma interação com algum setor que você não conhece, então. Ou então ele é um campo livre. Tá certo? Então vamos lá, aqui que apresentar aí a questão que vocês queriam colocar, o que vocês queriam discutir. Bom, você tem alguma outra coisa, não sei, né? Mas assim, eu sei que vocês tinham alguma coisa relacionada à tarefa número 4, era isso? Isso. Então, coloca aí 4, o que é que vocês queriam colocar? Vamos socializar aí. Só para ser um negócio. Fala aí. É que. Eu nem lembro, era a questão do monopólio magnético? Tá. Como é que era? Eu acho que eu deixei a folha em casa e eu acho que ele não tinha. Mas tá na cabeça. Mas a questão não, coloca a questão em geral. Em geral. Isso. Você pediu para fazer uma questão com monopólio, né? Isso. Magnético, a equação de Maxwell, etc. Elaborar uma questão, quais eram os conteúdos? Era um monopólio. Depois tinha o quê? Força de Lorentz com monopólio magnético, né? Tá. Eu acho que não tem força de Lorentz. Eu acho que tinha negócio de força de Lorentz. Não. A intenção de energia momento, alguma coisa assim. Então tá. É que ele fez um pouco diferente. Fala aí, não que você fez aí. É que a gente viu que tem uma maneira de colocar monopólio magnético, você colocando um outro campo além do amino. Sem colocar, sem destruir a identidade de Bianchi. Você tem um amino, aí você põe também um mimimi, por exemplo. Tá legal, um segundo campo. É a formulação de Cabilo Ferrari? Aí você tem que o campo elétrico, por exemplo, fica dessa forma. Esse é 0, aqui aparece mais o vetor e o campo magnético fica Maxwell. Tem essa generalização. Tá certo. E você agora introduziu duas famílias de potenciais. Impondo que, por exemplo, embora eu tenha dois campos, por exemplo, eu ainda estou enxergando de longe, tá? Impondo que, mesmo tendo dois campos, tá, a gente ainda só tem um único campo eletromagnético. Tá certo. Entendi. Aí e as simetrias de Gage, elas respeito a simetria de Gage, dois separadamente. Tá certo. Tem duas simetrias de Gage. Esse aqui é o gradiente de alfa, cancela, e aqui é a mesma conta. Você tem duas simetrias de Gage, tá certo. E aí, uma conta que eu e o Thiago a gente fez, a gente acoplou isso com uma equação de Dirac, para o complemento mínimo acoplou dos dois campos. Os dois potenciais, tá? E aí a gente chegou à conclusão que esse campo aqui daria uma contribuição de polo elétrico para o elétron, que seria proporcional à carga magnética. Supondo que o elétron tem uma carga magnética. Supondo que tem uma carga magnética. Que o elétron, que tem uma carga, não é só uma carga elétrica, além do dipolo magnético, ele tem um monopolo magnético. Isso. Então tá. Como é que vocês colocaram isso na equação de Dirac? A gente fez um complemento mínimo. Fala aí. Então, a gente pegou. Quer que eu faça? Se Gustavo lembrar, fez? Quem lembrar, faz. Eu acho que essa conta tem lá na sala. Essa é legal. Pegou a equação do Dirac, né? Eu fiz isso aqui.
Então, deixa eu explicar para quem está assistindo a aula. Ô, Tchalka, você, por gentileza, colocou aquela listinha de tarefas na página do curso? Eu coloquei. Então foi na aula, sei lá, tá naquela aula. Então tá, então só para colocar. Então, o Tchalka colocou numa das aulas anteriores, lá de outubro, Na aula do Léo foi. Foi? Na aula do Léo. Foi na aula do Léo. Isso, foi o Léo que distribuiu a tarefa. As tarefas, então, estão na aula aí, talvez na aula 9 ou na aula 10. E aí essas tarefas são para vocês trabalharem. Então, o que o Pedro e o Gustavo agora estão mostrando são algumas considerações que eles fizeram em cima da tarefa número 4, né? A carga pode ser diferente em relação a mim e o mim? Eu coloquei. Essa questão também é uma cozinha aqui. Tá certo, a coisa tá saindo do forno. Porque a princípio eu tenho 2 campos. Isso. Só que, provavelmente, como a gente está em ponto que só tem um campo eletromagnético, que é o que você observa. Único. Então, provavelmente deve ter uma relação, né, entre o E e o B. Isso. Não sabe. Tá certo. Eventualmente poderia ser aquela condensação de Dirac, né? Isso, eventualmente poderia ser. Mas então a ideia de vocês foi, coloque a equação de Dirac. Fez a comparação química aqui, Esses com os dois campos. Tá. E aí eu fiz a conta de jeito diferente dele. Eu fiz uma conta parecida com o tema do artigo do Dirac, quando ele tirou o momento de polo magnético. Então eu peguei esse aqui e multipliquei de novo, tirei o quadrado do superador aqui. Tá certo. E aí, velho, rearranjando tudo, né? Eu chega lá em termos de polo magnético, que já tinha antes, por causa desse termo, que é proporcional à carga elétrica. Então, 2M aqui, etc. Mas aí, por causa desse cara, aparece um termo também real, só que proporcional à carga magnética, seria proporcional a esse cara aqui. Certo. Seria um momento de polo. Signo escalar seria alguma coisa de momento de polo elétrico. Quer dizer, isso aí aparece, quer dizer, você coloca isso na equação de Dirac, aí você itera a equação de Dirac para ver o momento de polo magnético, e aí você descobre que tem um momento de polo elétrico também. Tá certo. Por causa desse novo potencial aqui. Isso faz sentido. Eu acho que fisicamente deveria fazer sentido, porque se vai aparecer esse cara aqui. Você fez com que o E e o B ficassem totalmente simétricos agora, né? Então, se você tem um dipolo magnético, faz sentido. Faz sentido ter o dipolo elétrico. Eu acho que. Agora, vocês organizaram então, a ideia de vocês foi. Quer dizer, e vocês tiraram. Eu peço alguma coisa sobre tensor de energia em momento? Eu cheguei a fazer essa conta já. Então tem também, né? Tem. Acaba basicamente. Fala aí, mostra aí.